Bom, se eu quisesse uma amostra do estado catastrófico, apocalíptico da cultura no Brasil, eu mesmo poderia servir de exemplo. Se você pegar assim, o que é o pensamento do Olavo de Carvalho, o que é a filosofia do Olavo de Carvalho? Você pega praticamente toda a nossa classe letrada, aquela que escreve e lê a Folha de São Paulo, o Globo, né? O Estadão, a Veja, a Época, e você verá que consiste no seguinte: o Olavo de Carvalho é o guru do presidente Bolsonaro, é um terraplanista, é um fascista de extrema-direita, e pronto, acabou. E isso é o pensamento do Olavo de Carvalho. Mas não é uma maravilha? Você, em 3 linhas, você resumiu tudo, você sabe tudo. Agora, o fato é o seguinte: estão 2 livros para sair, né, sobre a filosofia do Olavo de Carvalho. Um do Ronald Robson, 450 páginas, outro do Rodrigo Gurgel, sem contar as inumeráveis teses universitárias sobre o meu pensamento que saíram em universidades do Brasil e, em geral, do exterior. Né? Quer dizer, o pessoal, então, sem contar esse congresso que houve em Portugal, sem contar os estudos que já foram feitos pelo Ora Roman Patapievich, né? Pelo Vladimir Tismanian e outros. Quer dizer, os filósofos intelectuais de primeiro plano estão estudando e discutindo o meu pensamento, mas no Brasil não precisa, porque em 2 linhas você resumiu o negócio. É terraplanista, até o Lula disse outro dia: imagina o Bolsonaro ter um guru terraplanista. Olha aqui, seu bêbado, ladrão, estuprador de cabrita, onde foi que eu disse que a Terra é plana? O que eu disse é que eu não sei, porra. Mas no Brasil é assim. Basta você dizer que não sabe uma coisa, que os adeptos de uma tese já pensam que você é adepto da tese contrária. Porque no Brasil você tem que afirmar taxativamente a sua crença total e indiscutível numa coisa da qual você nunca ouviu falar. Né? Evolucionismo também. Tinha uns caras dizendo: não, o Olavo combate o evolucionismo. Eu jamais combati o evolucionismo. Eu disse apenas que eu não tenho certeza, eu disse que eu não sei. Eu falei, toda vez que eu leio um livro evolucionista, eu concordo. Depois eu li um anti-evolucionista, também concordo. Será que o único bobão sou eu? Será que todo mundo sabe a solução do problema e só eu não sei? Será que esse problema do formato da Terra todo mundo sabe? O terraplanista sabe e o bolista também sabe. Só eu que não sei, porra. É impressionante, né? O Brasil quer ter um país de gênios e o único idiota sou eu. Quando eu era pequeno eu tinha esse complexo, eu achava que todo mundo era enormemente inteligente e o único idiota era eu. Em parte eu tinha razão. Por quê? Porque até os 7 anos eu tinha ficado doente na cama. Quando, aos 7 anos saí para ir para a escola, mas eu era um bebê, eu não sabia de nada e não entendia nada do que estavam falando. Né? Eu ouvi os moleques falar umas conversas meio estranhas, né? O dia que falaram para mim um negócio chamado punheta, eu achei que era um negócio assim, precisava alto nível intelectual, não estava na altura da minha ignorância, ainda levou anos para eu saber o que era, né? E assim por diante, né? Então, hoje eu tenho, de novo, a mesma experiência. Todo mundo sabe tudo, só eu sou ignorante. Não é um negócio esplêndido, pô. O que está acontecendo nesse país? Um fenômeno desse tipo que ainda tem que ser descrito. Eu não vou descrever, mas alguém deveria escrever, né? Deveria descrever esse fenômeno. Isso nunca aconteceu na história do mundo, em nenhum país. Se você pegar países pobres, paupérrimos, daquele que está todo mundo morrendo de fome, você não tem um nível de estupidez assim. Né? Você pegasse a imprensa inteira de um país, chegar a esse nível de estupidez, eu digo, olha, eu admito, o sujeito pode gostar ou não gostar dos meus pensamentos, né? Mas o fato é o seguinte: a pessoa nem entende o que eu estou falando. Não entende e não precisa entender, porque já leu na Folha de São Paulo, o cara é terraplanista, fascista, etc, etc. Né? É claro que nós aqui nesse curso, nós não estamos conversando com essas pessoas, tá certo? Eu não concedi ao seu Lula, né, a atenção de lhe responder. Eu não respondo a animais, eu respondo a seres humanos, tá certo? A essa coisa abjeta chamada Lula, eu não respondo. Eu estou comentando com vocês. A ele eu não digo nada, tá certo? O máximo que eu poderia conceder a ele seria uma cuspida na cara. E se eu fosse num dia de muita generosidade minha, eu lhe concederia uma cuspida, né? Em geral, nem isso, né? O homem que disse, você sabe a história da entrevista dele para Playboy, ele se gabava de que quando ele era moleque a vida era mais gostosa, porque eles podiam comer cabritas, enrabar cabritas, né? Então era um mundo mais livre, mais divertido, mais lúdico, né? O cara que fala um treco desse, depois votam nele para presidente.
Isso nunca aconteceu na história do universo. Na história dos outros planetas também não. Você está entendendo? Na Estrela Vega isso nunca aconteceu. Nas outras galáxias nunca aconteceu. Quer dizer, o pessoal pega um estuprador de cabrito e põe na presidência do país. E que depois quer que aconteça o quê? O homem some com 8 trilhões. Bom, até que foi pouco. Não é isso? Quer dizer, eu estou tentando criar uma nova intelectualidade no Brasil. Estou indo bem. Só a produção dos meus alunos já é superior à de qualquer universidade brasileira. Se você pegar os livros que eles fizeram, superior em quantidade e qualidade. Mas isso ainda não basta, porque as universidades são muitas, e elas custam muito dinheiro, e elas são alimentadas pelo trabalho suado de milhões de trabalhadores brasileiros que não têm acesso a elas. Quer dizer, as universidades são, quer dizer, a criação, vamos dizer, de uma elite de aproveitadores e ladrões. Não é isso? Tudo alimentado com dinheiro público, extraído de pessoas que não têm acesso à universidade. E ainda vem falar de democratização do ensino. Isso é de um cinismo atroz. Né? Veja, eu hoje mesmo pus um post no Facebook dizendo o seguinte, que todas as entidades que participaram da definição dos rumos e métodos da educação brasileira nos últimos 40 anos deveriam ser não apenas proibidas de atuar nessa área, mas deveriam ser fechadas e responsabilizadas criminalmente. Todas elas. Então, temos aqui a fundação, não sei o quê, que estamos colaborando com a educação. Ah, é? Quer dizer que você é responsável por esses alunos que tiram os últimos lugares nos testes internacionais. Você é responsável pela destruição da inteligência de 3 gerações de brasileiros. Seu lugar na cadeia, seu desgraçado. Quando é que nós vamos começar a dizer as coisas com as palavras que as descrevem? Quando é que nós vamos entender que isso não é uma divergência, não é uma divergência ideológica, que isso aí é a questão, é a divergência entre a lei e o crime, meu Deus do céu. Esses caras são todos criminosos. Todas essas organizações que dizem que eles estão colaborando com a educação brasileira são todas criminosas. E digo isso na cara do presidente de qualquer uma delas, e digo e provo. Ora, toda a educação no Brasil é baseada numa fraude. A fraude é a seguinte, você tem que estudar para você subir na vida. Ora, as escolas brasileiras, elas não se caracterizam pelo acesso que elas lhe dão a uma vida melhor. Quando você recebe o diploma da escola, você tem um acesso a uma vida melhor. Não. Elas se caracterizam pelo acesso que elas fecham a você caso você não tenha o diploma. Então a escola atua não pelo que ela lhe dá, mas pelo que ela lhe toma. Todas as escolas são assim. Do primário ao universitário. Portanto, você prometer ascensão social na base da educação do diploma, evidentemente que é um estelionato. Todo mundo conhece, não sei se existe ainda na Vila Paulista, aquela loja, o engenheiro que virou suco. O senhor que não conseguia ganhar dinheiro com o diploma de engenheiro, criou uma lojinha de suco e melhorou a vida. Então, isso... São Paulo está cheio de motorista de táxi que tem diploma de, sou engenheiro químico, sou engenheiro mecânico, sou advogado, sou psicólogo, sou não sei o quê, e vai lá dirigir o táxi para ganhar algum dinheiro. Todo mundo sabe que é assim, e que o destino na sociedade moderna é isso aí. A União Soviética, na União Soviética, todo mundo tinha diploma universitário. O lixeiro tinha diploma universitário, o garçom de hotel tinha diploma universitário, o frentista de posto de gasolina tinha diploma universitário, só que não dá para trabalhar nisso porque tinha gente demais. Então, vamos dizer, essa coisa do diploma é a maior fraude da história humana. Quer dizer, é a promessa do Trotsky, no socialismo todo varredor de rua será um novo Michelangelo. Digo, sim, ele vai ser o Michelangelo quando ele varrer de rua. Quer dizer, o que é isto? E de onde vem essa idolatria, vamos dizer, do título de doutor? O que significa ser doutor? Você é o doutor, você agora é o guru, você é o feiticeiro da tribo, você é o pajé, Mas você não tem poder nenhum, você não pode nada. Você pode pedir esmola. Isso que vai acontecer com você. Não dá para você construir um país, a cultura de um país, na base do fingimento, pô. Isso no Brasil já passou de todos os limites. É muito fingimento. É muito carnaval, é muita festinha, pô. Ninguém diz as coisas como elas são. Por quê? Ninguém quer saber as coisas como elas são. Cada sujeito que está colaborando com a educação, fazendo teses, etc.,
Será que ele está fazendo isso porque ele quer saber como as coisas são? Não, é porque ele também quer subir na vida, meu Deus do céu. Você está entendendo? Ele também quer ser reconhecido, né, pela classe dos professores. Pô, sabe por que eu sei algumas das coisas como elas são? Porque eu nunca precisei ser reconhecido por ninguém. Agora, no Brasil é o seguinte, todas as questões já tem que ter uma resposta imediata. A Terra é plana ou esférica? Tem que ir imediatamente. Então, que estupidez é essa? O simples fato de haver uma discussão mostra que a questão não é fácil. Mas eu asseguro para você, ninguém sabe com certeza a forma do planeta Terra. Ninguém. Não existe ainda nenhum meio de você tirar esta dúvida. Porque se você dizer ela é esférica, você quer dizer é aproximadamente esférica. Né? Parece esférica de certa maneira, mas parece outras coisas sobre outros aspectos. Que coisa exatamente? Eu não sei. Então ninguém sabe. E se você disser, a Terra é plana, você quer dizer que ela é um disco ou você quer dizer que ela é uma espécie de meia bola? Assim, vamos dizer. Sim. Ela é um disco ou é uma meia bola? Algum terraplanista sabe? Não sabe. Existem várias hipóteses. Então você está lidando com milhões de hipóteses. Outra coisa. Este simples problema da Terra plana se subdivide em inúmeros outros problemas que têm que ser atacados separadamente. Por exemplo, o problema da planicidade das águas. Pode haver uma imensa superfície aquática plana numa terra esférica? Pode. Só não sei o tamanho. Só não sei até onde vai isso. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Está entendendo? Quando o cara prova, por exemplo, que um objeto a 50 quilômetros de distância ainda é visível na superfície das águas, ele provou que naquele trecho a água é plana. Quer dizer que a Terra inteira embaixo da água é plana? Não sabe, ninguém sabe. Então, essa é uma discussão entre, né, dois tipos de ignorância. Duas ignorâncias parciais, claro, alguém sabe alguma coisa, nem todo mundo é burro, tem pessoas muito inteligentes dos dois lados da discussão, tá certo? Mas esta certeza imediata é que é estúpida. Né? Se você não tem efetivamente, quer dizer, a prova cabal do que você está dizendo, por que você afirmar aquilo de maneira taxativa? Tem que dizer, olha, eu acho que é assim, me parece mais provável que seja assim, pronto, acabou. Continue investigando aí, daqui 500 anos saberemos. Né? Do mesmo modo de evolução. A viagem espacial não ajuda essa situação? Ou vai criar só apenas um outro tipo de observador? Não, que pode dar... você sabe se as viagens espaciais para a Lua aconteceram realmente? Não. Quanto mais eu assisto essa discussão, mas eu não sei. Eu realmente não sei. Porque a representação que a gente tem dos planetas e da Via Láctea e tudo mais, coloca como Você tem alguma representação da Terra como esférica? Você tem alguma foto da Terra esférica? Não tem nenhuma. Não há nenhuma. Todas são montagens. Montagem bem feita, não é sacanagem, vou enganar todo mundo. Não, não foi assim. Eles admitem que são montagens. Todo mundo, a NASA admite que são montagens. Ela tentou fazer o melhor que podia, mas isso é tudo que nós temos. Também você tem, existe a tal a beirada de gelo da Terra, do Polo Sul, como diz os terraplanistas. Fala, bom, você vai lá e filma um negócio. Uma parede de gelo, durante quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Isso prova que a Terra inteira termina numa parede de gelo? Não, não prova. Essas circunnavegações provam alguma coisa? Não, elas não provam nem que é esférica, nem que é plana. Esse é o grande problema. Porque se o negócio é esférico, você faz uma circunnavegação, né? Sim, junta os dois pedaços, né?
que fiz a circunnavegação. É esférica. Muito bem. E se for plana? Faço a circunnavegação aqui. Não tem jeito, porra. Ninguém resolveu esse problema até hoje. Mas, veja, uma coisa característica é a seguinte: o sujeito que é inculto, que é burro, está despreparado, ele tem que confiar numa autoridade. A autoridade pode ser, sei lá, em outras épocas podia ser o Papa. Hoje é um treco chamado universidade. Quem não sabe o que é universidade, quem não estudou a constituição dessa entidade, né, e não sabe que é talvez a entidade mais desonesta que existe no mundo, acredita na universidade, tudo que a universidade diz. Acredita até num consenso científico. Peraí, consenso? Quanto por cento dos cientistas diz isso? Já a maioria diz, mas qual é a maioria? Quantos? Você contou? Não existe essa contagem, porra. Quando aparece, em geral é falsa. Então, qual é o consenso científico? Bom, primeiro, o que é consenso? É apenas uma contagem de votos. Uma contagem de votos é um critério de certeza? É uma contagem de opiniões. As demais são as opiniões dos sábios. Aristóteles dizia o seguinte: o começo de uma investigação científica começa com o repertório das opiniões dos sábios. Esse é o começo do problema, isso não é a resposta do problema. Os sábios dizem que não sei o quê. Muito bem, então você tem aí um começo de investigação. Agora, até hoje, assim, o consenso dos sábios é oferecido como se fosse uma revelação divina. E se fosse uma revelação divina, resolve o problema? Quando Deus manda uma revelação para o profeta, você entende imediatamente a revelação e adquire uma certeza absoluta que nada. Não, o primeiro sinal de burrice, de incapacidade para qualquer atividade intelectual é a intolerância para com o estado de dúvida. Porque se eu quero investigar um problema, eu vou ter que permanecer em dúvida até eu chegar à solução do problema. O que pode levar 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, e pode morrer sem ter encontrado a solução. Portanto, você ter paciência com a dúvida e entender que a dúvida é apenas mais um elemento da fragilidade humana, da nossa imperfeição, e que você vai ter que se acostumar com ela, porque você nunca vai ser o super-homem. Se o cara não tem, você não tem nem maturidade. Né? O cara quer brincar de cientista. Tá entendendo? Sabe aqueles brinquedinhos, cientistas de amanhã. O cara está brincando. Quase todo mundo que eu vejo posando de cientista está brincando de cientista de amanhã. Porque vem com essa mesma certeza imbecil, essa mesma impossibilidade de ver o problema por dois lados. Quer dizer, quando aparece uma objeção, ele não entende a objeção, simplesmente não entende. Tem um cara que faz filmes de ciência, diz assim, o cara não comenta nada sem fazer aquela careta de deboche, de desprezo. Se o sujeito fez isso é porque ele está inseguro. Está inseguro por dentro e quer se mostrar superior. Né? Quer vencer o medo na base do teatro. É um palhaço. Primeira coisa, se o cara tem uma opinião certa, ele tem que reconhecer a dificuldade do problema. Para não concordar com a hipótese do outro, mas ele tem que reconhecer que o problema existe e que não é tão fácil assim. Quem quer que não concorde com esta opinião é uma besta quadrada. E tem assuntos onde isso existe, mas em assuntos científicos não é assim. Se você pegar a noção de o que é uma certeza científica, em geral, é um consenso provisório. Tem esferas onde não é. Se você pegar a esfera da aritmética elementar ou da lógica pura, não, ali você tem certeza absoluta. Se você entrar na esfera da metafísica, existem alguns elementos metafísicos que você pode ter certeza absoluta. Mas eles são vazios, eles não querem dizer, não se referem a nada determinado, são genéricos. Fora disso, meu filho, tudo que não é genérico, tudo que é particular, concreto, é duvidoso, é difícil, é problemático. Tudo. Agora, hoje você pega camaradas que vêm com as suas certezas científicas finais, né?
Ao mesmo tempo, ele admite que até o sexo de uma pessoa pode ser duvidoso. O sexo a que você pretende depende de fatores culturais e de uma preferência subjetiva. Mas as minhas teorias científicas são absolutamente verdadeiras. Do que você está falando, porra? É claro que nem tudo no mundo é duvidoso. É claro, existe a possibilidade de certezas, se não cabais, certezas suficientes. Né? O que a gente chama do, vamos dizer, o provável, o razoável, e tudo isso existe. Se não existisse, a própria existência da dúvida seria impossível, porque se tudo fosse igualmente duvidoso, você não seria capaz de separar o certo do duvidoso e você não perceberia que a dúvida é duvidosa. Para você ter a sensação de dúvida, é preciso que você tenha certeza de alguma coisa. Senão, se fosse tudo duvidoso, você nem perceberia a diferença entre certeza e dúvida. Então, nós temos uma parte de certeza, mas esses dogmas que o pessoal quer impor aos outros, né, fazendo careta de deboche, não, pelo amor de Deus, isso é palhaçada. E os caras fazem, por que não tem certeza de nada, meu Deus do céu? Outro dia eu ouvi um sujeito falando mal dos terraplanistas, dizendo, esses terraplanistas são desonestos, porque eles dizem que a ciência é a cultura da dúvida, mas no instante seguinte eles estão tentando fazer demonstrações irrefutáveis. Eu digo, mas se não existissem demonstrações irrefutáveis, você não poderia distinguir a certeza da dúvida e portanto não poderia ter cultura da dúvida. Então, o que há de desonesto disso? Desonesto é você. Está cheio de cara que faz isso. E olha, Só com essa discussão, desculpa interromper, de terra plana, terra esférica, etc., você já implode qualquer coisa de ecossistema, de questão ambiental. Não, aí já é demais. Isso é? Aí é o seguinte, eu estou falando, nós não sabemos o formato da Terra. Isso quer dizer o seguinte, nenhum modelo de formato da Terra é inteiramente aceitável. Portanto, se você quiser provar um modelo inteiro, você já começou errado. Quer dizer, aqui temos um modelo plano e um modelo estoura com isso, e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E, opa, peraí. Primeiro, não existe nenhuma prova de um modelo inteiro, isso é impossível. Você só pode provar determinados pontos, por exemplo, a questão da planicidade das águas. Né? Eu acho que aonde os caras testaram isso, eles provaram que a água naquele lugar é plana mesmo, porra. Né? Quer dizer que é plana sempre em todo lugar? Não. Né? Pode haver outros fatores, né, de relevo, por exemplo, que modifiquem tudo. Porque você tem um plano aqui, tem outro plano aqui. Pode acontecer isso. Né? Isso como se fosse, sei lá, uma superfície, sei lá, de um dodecaedro, uma coisa assim. Você teria vários planos. Portanto, é possível isto. Não digo que é fácil de provar, não digo que seja assim, eu não tenho a menor ideia. Mas eles também não têm, pô. Todo mundo que está defendendo coisa com certeza absoluta está abusando. Está sendo abusado, metido. Entendeu? E agora, eu acho o seguinte, o pessoal que vem com a ideia da Terra plana, como eles sabem que eles estão propondo algo que praticamente ninguém aceita, eles sabem que eles têm que provar o que eles estão falando. Então eles tentam provar. O outro lado nem tenta. O outro lado faz carinha de deboche. E vem com assim argumento, não teve aquela Marcelo Gleiser. Está provado que a Terra é esférica, porque Eratóstenes provou. Eratóstenes não provou nada, isso é a coisa mais idiota que você já viu. Né? Porque aqui tem um pauzinho que é assim, ali tem outro pauzinho que é assado. Como é que ele mediu a distância do pauzinho? Foi um exército andando, caminhando, pá. Quer dizer, a medida entre as bases dos dois pauzinhos já é duvidosa. Agora a medida entre o topo dos dois pauzinhos, como é que os caras mediram isso aí? Com os passos do exército andando no ar? Eles se levantaram 50 centímetros quando estavam andando. Quer dizer, o negócio do Eratóstenes é um chute monstruoso. Né? Pode haver outras coisas, mas você vir com certeza vender essa coisa do Eratóstenes depois de 2.500 anos e vender isso na televisão para o garoto.
Sabe, os garotos que já têm computador em casa, você ainda vem vender isso para eles? Porra! Palhaçada. Claro que é palhaçada. O que custa dizer? Não sei. Acho que. Não pode dizer, eu acho mais razoável que seja esférico. Ou eu acho mais razoável que seja plano. Você tem a prova definitiva? Não, não tem. Tem alguns indícios. É isso? E isso é tudo que os dois lados têm. E vai continuar assim por muito tempo. Agora, no Brasil é o tal negócio. Se você diz que não sabe uma coisa, o adepto de uma das respostas já acha que você é adepto da resposta oposta. Quer dizer, a ideia da vida intelectual não existe na cabeça do brasileiro. Eles não sabem o que é. Os professores universitários não sabem, os jornalistas não sabem, os senadores não sabem, os generais do exército não sabem, os deputados não sabem, os governadores de estado não sabem, ninguém sabe, isso é um bando de ignorantes. Gente, a ignorância brasileira é um negócio catastrófico, apocalíptico, eu não estou brincando. Nunca existiu isso no mundo. Se você chegar na Zâmbia ou na Serra Leoa, não tem tanto imbecil assim. Não é possível. Eu comecei a perceber no tempo que eu lia o Anuário Científico da Enciclopédia Britânica, via lá a lista dos prêmios científicos. Tinha cara da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, do Uruguai, do raio que eu parta. Do Brasil nunca tem nenhum. E o Brasil tinha mais universidade do que qualquer desses países. E as universidades custavam mais caro e tinha mais verba educacional do que qualquer um deles. Então tem algum treco errado, porra. Vocês já viram essa pessoa que fala em nome de entidades que ajudaram a constituir a educação nacional? E o fato delas terem feito isso lhes dá autoridade. E o que você ajudou a constituir a educação nacional? Então o seu lugar na cadeia. Porque você destruiu a educação nacional. Você imbecilizou 3 gerações de meninos brasileiros. Então o currículo dele, mas eu fui ministro da educação, para cadeia já. Ou para cadeia ou para hospício. Quer dizer, você foi ministro da educação, a educação melhorou, os meninos tiraram nota melhor? Não. Então acabou, porra. Pelos frutos os conhecereis. Nós queremos uma educação moderna. Educação moderna quer dizer, tem um monte de computador, tem um prédio elegantíssimo, tem não sei o quê. Porra, e um monte de idiota lá dentro. Não é um negócio incrível? Olha, a minha mãe, ela foi alfabetizada numa dessas escolinhas de interior. Né? E a minha mãe fazia qualquer conta de cabeça. Ela ia no supermercado, enchia o carrinho, é tanto, é tanto. Tinha uma caligrafia maravilhosa, desenhava, era uma artista, desenhava. Tudo isso aprendeu na escola primária. Ela adorava a professora dela, chamava Dona Simira, via falando Dona Simira. Quem ensinou isso? Dona Simira. Aprendia tudo isso numa escolinha primária do interior, porra. Agora o cara chega na universidade e não sabe isso. Pô, na Romênia eu tive essa experiência chocante. Né? Chegava um menino para pedir esmola para você, ele pedia em romeno, se você não entendia, ele repetia em francês, se você não entendia, ele repetia em inglês, se você não entendia, ele repetia em alemão, se você não entendia, ele repetia em russo. Fala, porra, qual é? Daí você perguntava, onde você aprendeu a falar francês? Ele dizia, tive 2 anos de francês na escola. Agora, no Brasil, você chega no professor de direito da faculdade, não sabe falar francês. Mas por que você não sabe? Porque eu só tive 2 anos de francês na escola. É exatamente assim. Um dia eu fui lá comprar cigarro, a menininha ouviu nós conversando, achou que fosse espanhol, respondeu para nós em espanhol perfeito. A menininha de uns 15, 16 anos. Né? Daí... Ela é sua xará, chama Mariana Pop. Né? Eu falei, como é seu nome? Mariana Pop. Onde você aprendeu espanhol? Vendo novela mexicana. Você tem uma gramática espanhola? Não. Você tem um dicionário espanhol? Não tem. Imediatamente eu atravessei a rua, fui na biblioteca, na livraria, comprei, só está aqui para você. Imagina se no Brasil alguém é capaz de aprender um idioma vendo novela na TV. Por que não aprende? Tem algum treco errado. Professores estrangeiros já notaram que os alunos brasileiros, aos 7, 8 anos, são inteligentíssimos. Quando chegou aos 14, já imbecilizou tudo. O que é? O ambiente doméstico social não é favorável ao conhecimento. Despreza o conhecimento. Eles só respeitam o dinheiro e respeitam o que os outros respeitam. É o desejo mimético. É isso. Então não é que ele acha que aquilo é bom.
Ele acha que é bom porque todo mundo acha que é bom. Então isso funciona e o dinheiro também funciona. Mas espera aí, dinheiro, e você vai obter o dinheiro como? O sujeito, no Brasil, o sujeito primeiro quer ganhar dinheiro e depois ficar inteligente. Fala, como é possível isso? Obtendo um diploma. Obter um diploma, é. Um diploma não significa nada, gente. É? Você acha que eu estou brincando? É força de expressão? Eu estou falando. Se diploma fosse um negócio bom, eu não ia tratar de obter um, porra. É? Todo mundo quer, eu também quero. Mas eu vou perder o meu tempo da minha vida para obter uma palhaçada. Eu olhar no espelho e dizer, eu sou um palhaço. Não, pô, eu sou o que eu sou. Eu sou o Olavo Carvalho, eu sei o que eu sei e não sei o que eu não sei. Bom, é uma coisa simples, né? Então, o meu complexo de burrice quando era criança não é complexo de burrice, é complexo de cegueira, de ignorância total. Né? De achar que todo mundo sabia onde estava e só eu estava perdido no espaço. Era uma sensação real. E quando eu tentei vencer realmente. Falei, não, eu quero saber realmente. Perguntar, o que você quer ser? Eu quero ser o sujeito que sabe, que entende o que está acontecendo. E hoje eu sou o sujeito que entende o que está acontecendo, dentro de um limite, é claro. Tá certo? Eu não quero fingir. Eu não tenho para quem fingir. Eu não estou pedindo um diploma. Eu não estou pedindo para votar em mim, porra. Você gosta do meu curso? Gosta. Não gosta? Vai a merda. A maioria gosta. Felizmente gosta. Né?